Okay, então, thank you all for your patience very much, including também a paciência da doutora Conceição Evaristo. Muito obrigado pela paciência. I am Brian Golnick. I teach Spanish and Portuguese at the University of Iowa. Thank you all for joining us this afternoon. We have to make particular thanks to the Department of Spanish and Portuguese and the Latin American Studies program for facilitating this event today, as they did earlier in the semester with Djamila Ribeiro. Chris. Ok, então eu vou dar as boas-vindas à comunidade lusófona que está aqui conosco hoje. Primeiro eu gostaria de dizer boa tarde aqui em Iowa e boa noite a todas e todos e todes aí no Brasil, diretamente aqui da Universidade de Iowa, em Iowa City. Eu sou Cris Lira, professora de língua portuguesa, literatura e cultura lusófona no Departamento de Espanhol e Português da Universidade de Iowa, e é um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigada por estarem aqui, apesar dos problemas técnicos que nós tivemos. E já estamos todos aqui, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Conceição Evaristo por estar conosco aqui hoje. Professora Conceição, muito obrigada. Peço desculpas aí pelos problemas técnicos que tivemos também. Eu aproveito para agradecer também a tradutora Valéria Lima, que fez a tradução do texto em inglês que vocês vão ouvir hoje, na voz da professora Amber Bryan, em inglês, que vai fazer essa leitura para vocês, para a comunidade que vai ouvir em inglês. Gostaria de agradecer também ao professor Brian Goldnick por estar aqui. Nós vamos juntos trabalhar na parte das perguntas e respostas depois. E gostaria também de agradecer ao Departamento de Programas Interdisciplinares, especialmente ao Programa de Estudos Latino-Americanos e ao Departamento de Espanhol e Português da Universidade de Iowa, pelo generoso patrocínio que nos permitiu oferecer este evento hoje, e também a palestra com a professora Djamila Ribeiro, que aconteceu há 2 semanas. Como vocês podem ver, vai aparecer aí em algum momento um globinho, um planetinha, aí, não um planetinha, o globo do mundo, sim? E você vai ter a opção para escutar essa palestra em inglês ou em português. Só que essa função não começa agora, ela vai começar daqui a pouco. E, neste momento, eu faço a apresentação de professora Conceição Evaristo. Professora Conceição Evaristo é escritora, ficcionista e ensaísta. Ela é mestre em literatura brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Sua primeira publicação foi na série Cadernos Negros, do grupo Quilomboge, em 1990. A autora tem 7 livros publicados, entre eles o vencedor do Jabuti em 2015, Olhos d'Água. 5 de seus livros foram traduzidos para os idiomas inglês, francês, espanhol e árabe. A autora já recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio do Governo de Minas Gerais pelo conjunto de sua obra, Prêmio Nicolas Guilhem de Literatura pela Associação Filosófica Caribenha e o Prêmio Mestre das Periferias pelo Instituto Maria e João Aleixo. Homenageada em diversas feiras literárias, Conceição Evaristo é também a mãe de Ainá, sua especial menina, que celebrou, né, Conceição, 40 anos há poucos dias. Feliz aniversário para a Ainá. Em 2019, teve 3 de seus 7 livros aprovados no Programa Nacional do Livro no material didático. E também foi a escritora homenageada da Olimpíada de Língua Portuguesa pelo Itaú Social. Lançou seu Poemas da Recordação e Outros Movimentos em edição bilíngue português-francês no Salão do Livro de Paris e Olhos d'Água em francês pela editora The Femme. Em 2019, a autora foi homenageada pelo Prêmio Jabuti como personalidade literária. Por favor, me ajudem, sim, a dar as boas-vindas à professora Conceição Evaristo. Muito obrigada, professora, por estar aqui conosco hoje. And very quickly, for the Anglophones here, we need to thank Valeria Lima for the translation to English of the talk this afternoon, and Professor Amber Bryan will be providing a reading of that text on the alternate audio channel, which will be showing up very shortly.
and you will be able to choose between Portuguese and English. And we will turn that function off after the talk so that everybody will be back together for the question and answer session for Dr. Evaristo. Conceição Evaristo is a writer who works in fiction and essays. She has a master's degree in Brazilian literature from the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro and a PhD in comparative literature from the Fluminense Federal University, which is also in Rio. She began publishing in the 1990s in Cadernos Negros, a series from the group Quilombogi. She has published 7 books, including Olhos d'Água, for which she won the Jabuti Prize. 5 of her books have been translated into English, French, Spanish, and Arabic. She received the Governor of Minas Gerais Prize in recognition of her lifetime achievements in literature. She received the Nicolas Guillen Prize in Literature from the Caribbean Philosophical Association and the Mestre de Periferias Prize from the Instituto Maria e João Aleixo. She has been celebrated in many literary festivals. She is also the mother of a very special daughter, Aina, who just recently celebrated her 40th birthday. And 3 of her 7 books have been approved for use in public schools in the Programa Nacional do Livro Didático. She was honored by the Itaú Bank Foundation's Portuguese Language Olympics for primary and secondary education. And her poetry book, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, was released in a bilingual edition. Her book, Olhos d'Água, was also translated to French and published by Defem Publishing House. And in 2019, she was honored by the Jubati Award Commission as Writer of the Year. It is an enormous pleasure e honor grande estar este dia com a doutora Conceição Evaristo. Posso? Pode. Pode, professora. Boa noite a todas, a todos e a todos. Também fiquei super preocupada com essa questão técnica, mas estamos aí. Agradeço aos organizadores e às organizadoras do evento pelo convite, agradeço ao público e agradeço particularmente à minha assessora, Ludmila Liz, que ficou no entrecaminho, né, sofrendo conosco. Mas Ludmila é uma pessoa que trabalha comigo e é interessada também, não só por isso, porque Ludmila é da área de literatura, é mestre em literatura também. Então, ela sofre pela literatura também. Autoria de mulheres negras brasileiras fecundando personagens negras. Observa-se em várias obras da literatura brasileira uma ausência de modos ficcionais em que a mulher negra, como personagem, apareça em suas possibilidades de maternagem, seja física ou simbólica. Personagens estéreis, perigosamente sexualizadas, esvaziadas de subjetividade, ilustram parte do imaginário brasileiro sobre a mulher negra até os dias atuais. Entretanto, autoras negras buscam compor personagens fecundas em seus romances e contos, e nos poemas se lê um eu poético, mulher negra, como força geratriz de corpos, artes, pensamentos e ensinamentos, como Ponciá Vicêncio com a sua arte de fazer barro. Considerando o exercício da escrita como parte da luta de um grupo pelo direito de se representar, a autoria de mulheres negras se inscreve no movimento de coletividades minorizadas pelo poder, que lutam pelo poder dizer escrevendo.
Um combate se trava no campo das narrativas, desde a sua constituição, temas, personagens, linguagens, gênero literário, autoria, dados que acabam sendo incorporados a um aparato externo entendido como instituição literária. Nota-se que esse organismo externo que precede a escrita do livro, envolvendo publicação, editoras, críticas em torno do livro, recepção da obra, prêmios literários concedidos à autoria do livro, reconhecimento público do autor ou da autora, distribuição em bibliotecas, etc. Tudo isso e outros pormenores fazem parte da instituição literária. O que se constata é que a instituição literária brasileira tende a excluir autores, autoras e obras não representativas das classes dominantes, enquanto legitima preponderadamente quem escreve a partir dos lugares culturais hegemônicos, o autor homem branco. Uma pesquisa bastante elucidativa sobre o assunto foi desenvolvida por Regina Dal Castanho em 2012. Embora já tenham passado quase 10 anos, hoje, se fossem feitas nova pesquisa nesse campo, poucas diferenças se dariam nos resultados. Na época, a pesquisadora de literatura brasileira contemporânea da Universidade Nacional de Brasília constatou que o campo literário brasileiro se apresentava extremamente homogêneo. Todos os principais prêmios de literatura do país entre 2006 e 2011 tinham sido destinados a 29 autores, homens, e apenas uma mulher na categoria estreante. Informando sobre o que pode ser entendido como sendo uma política de publicação efetuada pelas principais editoras brasileiras, a pesquisadora concluiu que entre 1990 e 2004, um período que corresponde a 15 anos, de 165 autores publicados, 120 eram homens, isto é, 72,7%. Mais gritante ainda era a homogeneidade racial, enfatizada pela pesquisa. Dal Castanho afirmou que 93,9% dos autores são brancos e mais da metade reside no Rio de Janeiro e em São Paulo. Outra observação sobre o terreno, nada democrático da instituição literária brasileira, possibilitada pela pesquisa, foi a verificação que a maioria desses autores não era só branca, mas desempenhava profissões que abarcam espaços já privilegiados de produção de discurso, os meios jornalístico e acadêmico. Essa ausência, ou quando não, o ocultamento de autoria negra, escritores mestiços como Machado de Assis, Castro Alves e outros, estudos literários e biográficos ocultam suas ascendências negras. Na cena literária brasileira, vinha sendo apontada pelo escritor Cuti, assim como a pouca presença de personagens negros na literatura brasileira em relação à imensa gama de personagens brancos com seus papéis de protagonista da história. Cuti, iniciador de Cadernos Negros e fundador do Grupo Quilomboje Literatura de São Paulo, coletivo que reúne e publica escritores e escritoras negras desde 1968 até os dias atuais,
afirma que a literatura brasileira é abusivamente branca em seu propósito de invisibilizar e estereotipar o negro e o mestiço. O lugar majoritário de autores, homens brancos, no corpus da literatura brasileira fica evidenciado desde os primórdios da formação de nossa literatura até os dias atuais. A entrada de mulheres na cena literária brasileira em um grupo quantitativamente mais representativo se dará a partir do modernismo. Entretanto, este lugar escasso só se torna acessível para as autoras brancas. A inclusão das mulheres negras no campo literário como autoras se dá muito tardiamente em relação às escritoras brancas. As escritoras negras, em seu conjunto, continuam desconhecidas pelas grandes editoras, pelo mercado livreiro, pelas pesquisas acadêmicas, pela mídia e pelo público leitor em geral. Pode-se afirmar que, embora pareça existir uma mudança de comportamento na recepção da autoria de mulheres negras no mercado de publicação brasileiro, o destaque dado a uma ou a outra escritora não significa que o conjunto de escritoras negras brasileiras tenha sido incorporado à cena literária brasileira, com lugares garantidos como são para as escritoras brancas. Esta afirmativa coloca mais uma interrogação sobre a invisibilidade que paira sobre o sujeito negro na sociedade brasileira, inclusive nas áreas supostamente mais sensíveis, por se localizarem no campo das artes. A história da literatura brasileira parece desconsiderar que a primeira obra abolicionista do romantismo brasileiro, Úrsula, foi escrito por uma mulher negra, Maria Firmina dos Reis, em 1859. Outro exemplo bastante ilustrativo da dificuldade de incorporação da autoria negra no sistema literário brasileiro se deu com a escritora Carolina Maria de Jesus, autora do livro Quarto de Despejo, lançado em 1960. Escrevendo no mesmo momento em que Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Nélida Pion e Jorge Amado estavam transitando na cena literária brasileira, mesmo tendo competido com essas escritoras e com o conhecido escritor, não só no terreno nacional, como no internacional, ao longo do tempo, seu nome foi sofrendo uma espécie de apagamento, enquanto as citadas autoras e o autor continuavam a se afirmar no campo literário. Aliás, a invisibilidade que paira sobre as mulheres negras como autora pesa também sobre o imaginário que se cria sobre ela, que se cria sobre elas ao serem concebidas como personagem na literatura brasileira. Aqui repito as palavras de Sueli Carneiro, aspas. Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesma esse mito, porque nunca fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante
séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas. Mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar a rua e trabalhar. Fecho aspas. Retomando a trajetória de Carolina Maria de Jesus, percebemos que ela continuou escrevendo prosa, poesia, peças teatrais, compondo música. A publicação do seu segundo livro, Casa de Alvenaria, 1961, foi custeada por ela própria. Grande parte de sua obra continuou inédita, apesar de todo o sucesso internacional que obteve, sendo publicada em mais de 13 línguas. Só agora, nos últimos 2 anos, a obra da escritora, com todos os inéditos que estão sendo possíveis acessar, está sendo preparada por uma das maiores editoras do país para publicação. Como Carolina Maria de Jesus, se inscreveram como vozes matriciais negras na literatura brasileira, pois, ousadamente, quebraram paradigmas de uma época. Firmina dos Reis, destoando do imaginário corrente, construído em torno dos africanos e seus descendentes escravizados no Brasil, inaugura um ponto de vista particular nos textos abolicionistas da época. Firmina dos Reis conhece o drama da escravidão e busca escrevê-lo sob o signo da memória dolorida de seus ancestrais. Carolina Maria de Jesus introduz na literatura a sua voz negra, pobre, profundamente dissonante. Ao escrever, Carolina revela fomes mais profundas, poucas vezes apreendidas pelas leituras viciadas, que reduzem o padecimento da escritora a uma fome física somente. Não há a percepção de que a escritora, pelo seu próprio gesto de escrita e leitura, afirma o desejo e o direito das camadas populares que deveriam estar ao alcance de todas as pessoas. Nesse sentido, a ficção criada pela autoria negra pode se apresentar um discurso literário contrário a uma escrita instituída pela autoria/autoridade masculina e branca. Não só de autores brancos, mas muitas vezes pode se colocar também como um contradiscurso à autoria de mulheres brancas, na medida em que essa criação literária costuma não se distinguir da produção masculina em vários sentidos. Encontramos em autoria de homens e mulheres brancas personagens negros estereotipados em consonância com o imaginário sobre negros na sociedade brasileira. Reconhecendo que a narrativa ficcional pode auxiliar na leitura e na interpretação histórica de uma sociedade, na medida em que modos comportamentais, sociais, políticos e culturais de um grupo, sob a égide da criação literária, vazam no discurso literário, na maioria das vezes, independente da premeditação do sujeito da criação, uma leitura atenta, independente do sujeito de criação, uma leitura atenta de várias obras da literatura brasileira, tem nos oferecido uma constante interrogação diante da não ficcionalização de personagens de mulheres negras
em suas possibilidades de fecundação física e simbólica. A personagem feminina negra não aparece construída como musa, heroína, romântica ou mãe. Mata-se no discurso literário a prole da mulher negra, não lhe conferindo nenhum papel no qual ela se afirme como centro de uma dependência. 3 personagens mulheres da literatura brasileira particularmente me induzem a tentar desvendar o significado das mesmas, ao pensar que a literatura pode, assim como o sonho, expressar por meio de vazios, lacunas, cenas incompletas e esquecimento. São essas: Bertoleza e Rita Baiana, ambos do livro O Cortiço, escrito em 1890, de Aloysio de Azevedo, e Gabriela Cravo e Canela, 1958, de Jorge Amado. Essas personagens, apesar de serem centrais para a trama dos romances, não são construídas como musas românticas ou mães. Suas qualidades ou dotes pessoais as colocam no lugar comum do que se costuma esperar das mulheres negras, desde a colonização, que saibam cozinhar e que tenham uma competência sexual capaz de satisfazer os extremados desejos dos homens. Não só na narrativa dos romances citados, mas em outras obras da literatura brasileira, mata-se no discurso literário a prole da mulher negra, não lhe conferindo nenhum papel no qual ela se afirme no centro de uma descendência. A personagem negra feminina é negada à imagem de mulher-mãe, perfil que aparece tantas vezes desenhada para as mulheres brancas em geral. Não se trata de reivindicar personagens presas em suas funções maternas. O que se observa é que são personagens construídas sobre o signo da infecundidade. Embora Bertoleza e Gabriela criem alimento, seus corpos são a extensão dos mesmos. São corpos para serem consumidos também. Mulheres infecundas e, portanto, perigosas como Bertoleza, sempre animalizada no interior da narrativa e que morre focinhando. Ou como Rita Baiana, marcada por uma sexualidade perigosa que macula a família portuguesa. Enquanto Gabriela é a mulher natureza, incapaz de entender determinadas normas sociais, sempre apresentada como uma mulher ingênua, inocente diante de seus parceiros sexuais. O que se argumenta aqui é o que essa falta de representação materna na construção de personagens negros na literatura brasileira pode significar. E não se trata somente da ausência de maternidade física. Estamos argumentando o sentido simbólico de uma maternagem que vigora e revigora não só as famílias negras brasileiras, como também a cultura nacional. Mulheres como Tia Ciata fecundaram o samba no Rio de Janeiro. As Iabás, mãe de santos, impregnaram a cultura brasileira de signos religiosos africanos impagáveis até hoje. E muito mais foram as africanas escravizadas dentro da Casa Grande que, junto à prole colonizadora, com interferências das línguas maternas africanas que geraram, gestaram, fecundaram o português falado no Brasil.
Diante dessa esterilização da personagem que encarna a mulher negra, recoloco sempre a mesma pergunta. Assim como a história, em sua narrativa construída pela escrita oficial, desprezou, desconsiderou vários eventos relativos à saga dos africanos e seus descendentes no Brasil, a literatura, ao esterilizar as personagens femininas negras no nível do recalcado, estaria procurando apagar os sentidos de uma matriz africana na sociedade brasileira? O imaginário sobre as mulheres negras e que subjaz nas camadas do inconsciente, no momento do ato criativo, tenderia a ignorar ou negar o papel das mulheres negras desde o momento da escravização dos africanos e seus descendentes na formação da cultura nacional? Entretanto, se há um discurso que infertiliza o corpo das personagens negras, assim como apaga o corpo cultural em que essas personagens estão inseridas, a criação literária de autoria de mulheres negras possibilita a leitura de outras personagens e tramas, criando assim novas narrativas no sistema literário brasileiro. Ficcionalizando, contaminadas pelos seus lugares de pertença, a partir de heranças históricas e ancestrais, a escrita das mulheres negras traz um sujeito feminino negro que, assumidamente ou não, conscientemente ou não, acaba por construir um discurso que tende a romper com os lugares de exclusão e de estereotipização em que os corpos negros são colocados. No gesto de escrita empreendido pelas escritoras negras, a potência da palavra-ação em constante e renovada construção de liberdade a partir de experiências pessoais e ou coletivas de sujeitos e comunidades que sofrem ainda no presente as consequências históricas da escravização dos povos africanos. Tem-se, pois, uma escrita em disputa, não só no campo simbólico, mas que traz os corpos de sua autoria para construir visibilidade em espaços marcadamente brancos e heterossexuais. A presença de escritoras negras em congressos, seminários, feiras literárias no Brasil e fora, em eventos de distinção de prêmios, na mídia, em entrevista, em alguns casos, na composição de júris literários, permite o estabelecimento de novos papéis para si próprias, na medida em que nos retiramos dos locais em que as mulheres negras são colocadas, notadamente na sociedade brasileira. A autoria de mulheres negras pode ser pensada como uma criação que nasce profundamente marcada por uma experiência individual histórica, uma escrita a partir de dentro. No corpus da escrita das mulheres negras pode ser apreendido um eu negro, sujeito mulher, metaforizando a luta contra a autoria/autoridade falocêntrica e notadamente branca, criando imagens de uma autorrepresentação de um corpo que não é apenas descrito, mas, antes de tudo, vivido. Um corpo vivido em sua própria escrita. Uma escrita vivida por um corpo que se inscreve
escreve em sua escrevivência. Entretanto, a nossa escrita não se confunde com a escrita narcísica que se esgota em si mesmo, pois nós não nos perdemos na solidão de Narciso. Não nos afundamos em nossa própria imagem, pois o espelho de Narciso não reflete o nosso rosto, uma vez que os nossos corpos, os nossos rostos, não são considerados como belos nas culturas orientadas pela estética greco-romana. O nosso espelho é o de Oxum e o de Iemanjá. São os ABBs que as nossas narrativas míticas nos oferecem para construirmos, inclusive, os nossos aparatos teóricos para a compreensão, para uma apreensão mais profunda de nossos textos. Sim, ali, ao lançarmos os nossos olhares para os ABBs de Oxum, nos descobrimos belas, descobrimos a nossa própria potência. Vemos um rosto que é o nosso, nos conscientizamos de que somos capazes, reconstruímos a nossa dignidade. E já prontas, inteiras, capazes de nos reconhecer no rosto de nossas e de nossos iguais, nos contemplamos no espelho de Iemanjá e descobrimos que o nosso rosto, que a nossa imagem, que o nosso corpo é potência para acolhimento de outros corpos. Afirmando a potência criadora das mulheres negras nos mais diversos campos da arte, a personagem Ponciá Vicêncio metaforiza um poder criativo que pode ser lido tanto sob a miragem da narrativa cristã, como sobre a perspectiva de narrativa de matrizes africanas. Contudo, há um modo de ser e de estar no mundo a partir das culturas tradicionais africanas que semantiza toda a história de Ponciá. Um culto à ancestralidade simbolizada não só pela herança deixada pelo vô Vicêncio, mas também pela significativa presença de Nengua Kainda. Nesse sentido, vários elementos da narrativa se filiam a um universo cosmogônico e teogônico africano. Ponciá Vicêncio e Maria Vicêncio trabalham com a matéria-prima, o barro, a mesma substância que Ajalá usou para criar o homem. Outra leitura mítica pode se aproximar do texto Nanã, a orixá que reconduz os corpos à matéria primordial com que eles são feitos, o barro. Entretanto, o que queremos ressaltar no momento é a força geratriz, o dom matricial de Ponciá Vicêncio, aquela que não gera filhos carnais, pois seus bebês morrem, mas é aquela que traz em si a herança e a força da ancestralidade. Potência que se renova sempre em um tempo em contínuo movimento. Ponciá, a personagem fecundante e fecundada pela memória, ao que permite também o encontro com a história encarnada pelo personagem Luandi José Vicêncio, seu irmão. Ponciá Vicêncio, elo e herança, passado, presente e futuro, aquela que se sente atraída pelo angorô, inquice do arco-íris, inscrito na mitologia banto, o que traz a fertilidade do solo com as suas chuvas, o que assegura a unidade e a renovação do tempo. Muito, muito obrigado. E agora a gente vai voltar para ter todos juntos
vamos pagar a tradução do inglês e continuar com o áudio de todos juntos. So we're gonna thank you very, very much, Dr. Evaristo, and we're going to continue now with the single audio channel for the Q&A, and people should feel free to submit questions for us. We can put those to, you can submit questions in English or Portuguese, and we will, or Spanish if you like, and we will convey those questions as necessary to Dr. Evaristo. Então, para os lusófonos, o professor Brian acabou de dizer que nós estamos no... Primeiro, queremos agradecer muitíssimo a professora Conceição Evaristo pela palestra e a professora Amber Brian pela leitura em inglês, a voz em inglês. E estamos abertos para as partes das perguntas. Temos aí 10 minutos, sim? Vocês podem colocar as perguntas em português ou em inglês no Q&A, na perguntas e respostas, e a partir daqui nós podemos fazer as perguntas para a professora Evaristo. Então, nós temos uma pergunta em inglês, professor Evaristo, e eu vou ler para a senhora em português. É uma pergunta de uma estudante do nosso curso, que é um curso sobre escritoras negras, a experiência, a tradição lusófona e latino-americana, que o professor Brian e eu ensinamos esse semestre, e no qual nós tivemos a oportunidade belíssima de ler Ponce a Vicêncio, com alguns alunos em português, com outros alunos em inglês. Essa aluna pergunta, professor Evaristo, a senhora fala sobre a escrita como uma experiência vivida. Como acessamos isso quando estamos escrevendo a ficção histórica? Sim, um texto como por exemplo o texto de Ana Maria Gonçalves, né? Ou como o texto de Ponce a Vicêncio. Há uma distância entre você e os personagens quando você escreve a respeito do passado? Olha, quando eu falo de uma experiência vivida, não significa que aquela experiência ela tem que ser concreta, atual, até porque se fosse assim, eu teria que ser 1000 pessoas, né, para poder encarnar todos os personagens. E na própria Ponce a Vicêncio, eu teria que ter experiência de Ponce a Vicêncio, de Maria Vicêncio, de Luandi. Essa experiência vivida, nesse caso muito específico, é uma experiência de herança histórica. Eu acho que há uma espécie de memória do inconsciente, ou essa memória coletiva me permite, de certa forma, acessar essas lembranças, ou se não acessar, ter uma compreensão dessas lembranças. Eu acho, por exemplo, o romance, quando Ana Maria Gonçalves escreve, por exemplo, Um Defeito de Cor, o próprio gesto ou a própria escolha de Ana Maria Gonçalves tem alguma questão aí do inconsciente, que aí fica por conta dos psicanalistas resolverem, que leva a Ana a escolher esse tema. Então, acessar o passado, por exemplo, no Ponce a Vicêncio e em outros livros meus, acessar o passado é também uma forma de extravasar esse passado, né? É como se fosse uma dor ou uma lembrança que ela precisa ser dita. E nesse sentido eu me lembro muito de Toni Morrison, né? A obra de Toni Morrison, né? Por que Toni Morrison a obra dela se volta tanto para esse passado? Great. Não é uma coincidência, né? Não é uma coincidência, não. Oh,
De jeito nenhum. Professor Evaristo says that when she speaks about a lived experience, it doesn't have to be an experience of today. And many different characters come with with a historical inheritance. And that creates a collective memory, which is what one is able to access in the present, regardless of experience, or through the experience of the collective memory. And that it is that collective memory, which is also a memory of lived experience, that leads writers to choose one topic or another topic. And those are communicated through that tradition, which can be even an unconscious tradition. And she says that in this sense, her work is similar to Toni Morrison's work in English, and the selection of the topics is part of the community experience that is transmitted between generations. Okay, and now we have another question in Portuguese. So I will translate the question quickly for the Anglophone audience, and then Chris, we can listen to the question we can communicate the question to Professor Evaristo, and we'll move on from there. Okay, the question is, this is from Adelaide Gurwell. Hello, Dr. Gurwell. So she says that she grew up reading Monteiro Lobato and the characters from Monteiro Lobato. She would like to know what your analysis is of these of the Black characters in this writer's work. She admired these Black characters as much as the white characters, and would like to know what you think of this writer. Então, professor Evaristo, a pergunta em português e como o professor Brian disse, é de uma pessoa na audiência que chama Adelaide Gurwell. Ela diz: eu cresci lendo Monteiro Lobato e seus personagens. Gostaria de saber sua análise sobre os personagens negros desta obra. Eu admirava tanto os personagens negros como os brancos. Obrigada. Bom, aí nos Estados Unidos iria também sobre o Monteiro Lobato. O que eu posso dizer? Eu também cresci lendo Monteiro Lobato. Eu li Monteiro Lobato, né? A minha geração, uma geração que fomos formados com a leitura de Monteiro Lobato. Professores leram Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, o grande escritor brasileiro. O que eu posso dizer é o seguinte: a questão racial pensada pela elite brasileira, pela intelectualidade brasileira, ela é muito, agora eu digo já há um certo tempo, né, uns 10 a 15 anos para cá, com a presença também de intelectuais negros nos espaços nos espaços de política pública, não há como negar o racismo de Monteiro Lobato, não há como negar. Como também não há como negar o racismo de vários intelectuais brasileiros. Agora, toda vez que um grupo oprimido por uma ou outra questão levanta determinadas questões, essas questões são consideradas como fora de propósito. No caso de Monteiro Lobato, foi considerado que nós estávamos querendo cercear, proibir livros de Monteiro Lobato. Não é nada disso. A gente quer simplesmente que isso seja colocado em pauta, que seja colocada em discussão. Assim como as caçadas de Pedrinho, ao serem lidas, foi feito um tipo de comentário que hoje não se caça mais animais e coisa e tal, se procura não caçar. O que a gente queria na época é que discutisse esse texto, que mostrasse que hoje, por exemplo, as pessoas negras não ficam satisfeitas com, por exemplo, com que Emília, o modo com que Emília
tratava a Dona Benta, Anastácia. Agora, é impossível não ver Monteiro Lobato como um sujeito incapaz, era um homem à frente do tempo, brasileiro, nacionalista, mas incapaz de pensar a questão racial, quando ele tem uma correspondência, não é invenção nossa, essa correspondência você pode acessar pelo Google, quando ele lamenta o Brasil não ter uma Ku Klux Klan. Eu acho que só isso não precisa dizer mais. Né? E ele vai dizer, um país que é incapaz de não ter uma Ku Klux Klan não pode esperar para o país. Okay. Dr. Evaristo says that she also grew up reading Monteiro Lobato, and that her generation was given his work to read and were very influenced by him. That the racial question is a very difficult one for all Brazilian intellectuals, and it hasn't been as central as it should have been until 10 or 15 years ago. There's no way to deny the racism in Monteiro Lobato's work, but it is also something that many Brazilian intellectuals have had to deal with and bring up whenever a minority group brings up an issue like this about things in the past. It can seem inappropriate, or it can seem very difficult or out of place. But the point is not to deny this writer a place in the literature, or to say that people should stop reading him, but to discuss the author and the text differently in a different light. So it's not possible to see him as anything other than what he was, which is as a man of his time, as a nationalist, and a person who is, and at this point I have to admit that the audio cut out a little bit and I missed a bit of what Professor Evaristo said at the very conclusion. I don't know, Chris, if you caught a little better of that, or if we could. Sorry, Brian, I wasn't writing down this part. Professora, eu perdi pouco o áudio ao final da resposta, então não ouvi bem as últimas palavras que você, que a senhora compartilhou sobre Monteiro Lobato. Eu dizia que é impossível não pensar em Monteiro Lobato como racista, quando ele tem uma correspondência em que ele lamenta o Brasil não ter uma Ku Klux Klan. Né? E ele lamenta a ausência de uma Ku Klux Klan em terreno brasileiro. Quer dizer, eu acho que só isso já dá conta de um julgamento que se possa fazer dele. Okay, so she says that it's impossible to not think of him within the context of racism when he says that he was an author who at one point said that Brazil was a country that should have had a Ku Klux Klan. E a pessoa que fez a pergunta, a professora Conceição Evaristo, está dizendo muitíssimo obrigada. Bom, a gente já passou do tempo, talvez tenhamos tempo para mais uma pergunta. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ou então, já terminamos. Eu achei muito interessante essa observação do Monteiro Lobato, a professora Conceição Evaristo, porque, na verdade, há muitas pessoas que, quando pensam a literatura brasileira e pensam essas questões que estão vindo à tona agora, mas que já não são recentes, né? Falam desde um lugar em que se quer apagar o lugar de Monteiro Lobato, e, na verdade, o que se quer é um olhar crítico para esses textos, para que a gente possa olhar um texto do passado, sim, mas que a gente o faça de modo crítico, né? E principalmente um escritor que conseguiu avançar em outros campos.
né? Eu acho que é muito sintomático, né, da própria sociedade, a intelectualidade brasileira. Há intelectuais brasileiros, historiadores, artistas, que votaram contra as ações afirmativas. Então, você pensa que inteligência brasileira é essa, né? Verdade. Bom, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Brian, você quer fazer alguma observação final? Primeiro em inglês. Thank everybody for your immense patience with the initial connection to Brazil. It is still amazing to be able to do these events and to be present with somebody like Dr. Conceição Evaristo. So, professora, não posso dizer de forma adequada o agradecimento pela paciência e a presença com a gente hoje. Tem sido um momento grande para a universidade e para todos nós que estamos aqui presentes em Iowa. É incrível cada vez pensar que a gente pode falar assim, com tanta distância entre Estados Unidos e Brasil, e sentir a presença da senhora aqui com a gente hoje. Muito, muito obrigado. Eu, mais uma vez, agradeço a deferência do convite e só lamento essa questão técnica, porque, como é que fala? Acho que a gente poderia ter aproveitado mais o tempo, né? Mas creio que nós teremos outras oportunidades, né? Teremos outras oportunidades. Você quer traduzir, Brian? E aí... Sorry. Dr. Evaristo is hopeful that we will have more opportunities in the future, and we will certainly overcome technical difficulties to make sure that happens. E a professora Conceição Evaristo, eu também gostaria de agradecer imensamente a oportunidade. É um privilégio a gente ter a oportunidade de ler a sua obra em sala de aula, com os estudantes, discutir Poncia Vicêncio, falar do Angorô, falar dessa cosmologia, de como a gente precisa entender Poncia Vicêncio para além do cânone literário, que é uma narrativa que não tem como a gente compreender com o olhar europeu. Ela é uma narrativa própria e foi magnífica a experiência de ouvi-la falando a respeito, não só de Poncia Vicêncio, mas também da necessidade de termos escritoras negras por trás dos livros, escrevendo o mundo, pensando o mundo como uma forma de termos novos personagens e novas formas de observar as mulheres negras no mundo. Então, foi uma alegria imensa, eu me sinto privilegiada, sinto muito pelos problemas técnicos, mas no momento que a senhora começou a falar, tudo ficou perfeito. Então, agradeço demais. E aproveito para agradecer mais uma vez também a Ludmila Liz, da assessoria, que teve que aguentar um monte de e-mail e mensagem para lá e para cá. Ludmila, muito obrigada. Eu não tenho como dizer tantas vezes obrigada, obrigada, obrigada. Foi um prazer tê-las aqui com a gente hoje. Só para terminar, eu queria dizer que uma pessoa na audiência também mencionou, o nome dela é Jaqueline Pereira da Silva. Muito obrigada, doutora Conceição Evaristo. Foi um prazer enorme ter a oportunidade de assistir uma palestra sua ao vivo. Thanks, Iowa. Go Hawks. Agora, Brian, você pode finalizar. Well, it's the end of the semester, the end of our event for today, and would very strongly encourage everyone to pick up the work of Conceição Evaristo. And I am thinking at the end of the event today that we have many ways to connect to Brazil, including mass media, social media, but the things that will last into the future are
the literature. And that's why we need literature, because this is what people remember. Nobody remembers what the Romans wrote as graffiti on the walls of their cities, but we still read their poets. And that is why we need to have more people like Conceição Evaristo to broaden the horizons of our world. I don't know, Chris, shall I translate this myself? Eu posso tentar, Brian, não estava preparada, mas basicamente o que o professor Brian estava dizendo em inglês é que, embora nós tenhamos tantas formas de nos conectar com o Brasil hoje por meio das mídias sociais e há muitas facilidades, mesmo assim, o trabalho da literatura é esse trabalho que fica, né, que se mantém no tempo. Ninguém está preocupado com o grafite que foi feito pelos romanos, mas a gente ainda lê a sua poesia. Então, é por isso que é tão importante que leiamos professora Conceição Evaristo, que é um trabalho permanente, que fica. Obrigada. Obrigada. Bom, obrigada, senhora professora. Então, e com isso vamos finalizar? Vamos finalizar. Tá bom. Muito, muito obrigado a todos. Muitíssimo obrigada.